Se você se sente esgotado, cronicamente ansioso e a cada mês, quando o salário cai, a dívida parece crescer mais rápido, se o seu chefe é um poço de conflito, o transporte é um inferno e você sente que seu esforço não gera retorno, se a vida parece uma batalha incessante onde você sempre sai perdendo, pare e respire. Você não está lutando contra a economia, nem contra a má sorte. Você está travando uma guerra contra as leis espirituais que governam o universo. E, sem saber, está perdendo o jogo da vida porque está usando as regras erradas. O universo não o odeia. Você está preso no que Florence Scovel Shinn chamou de a maior armadilha da consciência humana. O ciclo do medo que desmagnetiza. A falha não é moral, é metafísica. Hoje, você receberá o mapa definitivo, o ritual proibido, que a ilustradora mística Florence Scovel Shinn codificou para transformá-lo em um ímã irresistível para tudo que lhe pertence por direito divino. O segredo está na sua imagem. O gancho de Shinn, a artista que decodificou a realidade. Florence Scovel Shinn, uma artista e ilustradora americana do Novo Pensamento, nos ensinou que a vida não é uma batalha, mas sim um jogo, e que o homem só pode receber o que se vê recebendo. Como artista, ela sabia que antes de qualquer obra material, existe o padrão, o desenho, a imagem na mente. E se eu te dissesse que há 100 anos ela descobriu que o poder de desenhar uma nova realidade financeira, amorosa e profissional estava em um simples ato de substituição da imagem no seu subconsciente? O dinheiro sempre fluiu para certas pessoas, ignorando outras. A diferença é que os ricos, os amados, os bem-sucedidos entendem que a riqueza é um fluxo a ser integrado, e não uma commodity a ser capturada. Eles vivem na poise, compostura, equilíbrio. E a poise magnetiza. O nosso ritual proibido irá restaurar essa poise em você. Se você está pronto para parar de lutar e começar a jogar o jogo da vida para ganhar, fique comigo até o final. Para selar este compromisso de transformação, escreva agora nos comentários. Comente a cidade de onde você está recebendo esta mensagem e a hora exata em que a ouviu. Esse é o seu primeiro decreto de presença e de alinhamento com o fluxo divino. O problema terreno, os ladrões do tempo e a desmagnetização. A condição do buscador moderno é a ansiedade epidêmica, com o Brasil sendo líder global em transtornos de ansiedade. Para Shinn, a raiz desse sofrimento é um medo e a pressa, que anulam o poder de atração. 1. O estresse do cotidiano e o cortisol da carência. O ambiente brasileiro, com transporte precário, empregos estafantes e estresse no trabalho, nos força a viver constantemente no modo luta ou fuga. A neurociência nos diz que o sistema nervoso libera cortisol, o hormônio do estresse, que destrói sua atenção, memória e, metaforicamente, sua capacidade de desenhar o padrão perfeito. A tragédia financeira da imagem turva. Enquanto 29,3% dos brasileiros têm contas em atraso, o verdadeiro problema, segundo Shinn, é a violação da lei do bumerangue, lei do karma. Nossos pensamentos, atos e palavras retornam a nós, mais cedo ou mais tarde, com precisão espantosa. Quando você vive focado no parcelamento excessivo do cartão, ou quando usa o cheque especial como parte do orçamento, você está enviando uma palavra e uma imagem de carência crônica para o universo. Você está dizendo, eu não consigo me manter, e o subconsciente, que é seu servo literal e não tem senso de humor, executa essa imagem turva. Os ladrões do tempo. A ansiedade é o sintoma de viver no futuro, e o rancor
é o sintoma de viver no passado. Shin chamava o passado e o futuro de os ladrões do tempo. O homem deve abençoar o passado e esquecê-lo se o mantém em cativeiro, e abençoar o futuro, sabendo que ele guarda para ele alegria sem fim, mas viver plenamente no agora, da poese, o único estado capaz de magnetizar. Ato 1. A transformação. A sabedoria de Florence. A ferramenta de Shin. O ritual proibido do espelho. O como fazer. Este ritual não é apenas sobre afirmar, é sobre impressar o subconsciente, usando sua imaginação, o artista em você e sua palavra, a varinha de condão, para sobrepor a imagem da luta pela imagem da expressão perfeita. O segredo da artista. Shin era uma ilustradora. Ela entendia que para manifestar era preciso ter a imagem clara. Se você tem a imagem turva da dívida ou da doença, ela se manifesta. O espelho é a tela mais poderosa para sua mente subconsciente. O ritual de domínio da imagem. Passo 1. O espelho e o ritual. Deve ser feito imediatamente ao acordar, antes que a mente consciente e o cortisol tome conta. Olhe para o seu reflexo. Este é o seu eu mais puro, o herdeiro da riqueza divina. Visualize a imagem clara. Não olhe para a aparência externa. Feche os olhos por 3 segundos e visualize o reflexo que você deseja ver. A pessoa que já recebeu a solução financeira perfeita, o amor harmonioso, o reconhecimento no trabalho. O foco na expressão perfeita. Lembre-se, o seu desejo deve sempre ser o seu desígnio divino. Visualize o seu reflexo não apenas rico, mas feliz e saudável, alinhado com o seu propósito. Passo 2. O decreto de choque, a varinha de condão. A palavra falada é o decreto que reescreve o roteiro do jogo. Você deve usar afirmações que clicam, que geram uma sensação de certeza no corpo, forçando o subconsciente a se mover. Fale em voz alta, com a autoridade de quem controla o que vê no espelho. O decreto mestre do ímã, para atrair a riqueza. Espírito infinito, abra o caminho para a grande abundância para seu nome. Eu sou um ímã irresistível para tudo que me pertence por direito divino. O decreto da antecipação, para poise e fluxo. Eu dou graças pelo meu sucesso relâmpago. O decreto de proteção, para inveja e negatividade. Use esta afirmação de Shin para neutralizar a energia ao seu redor. O que Deus fez pelos outros, Ele agora faz por mim e mais. Passo 3. A tesoura da mente. Ação de substituição. O ritual deve ser mantido durante o dia todo através da tesoura da mente. A tesoura não corta pessoas ou circunstâncias, ela corta a sua reação a elas. Cenário 1. O conflito no trabalho. Seu chefe ou colega está sendo difícil ou abusivo. Reação comum: fúria, medo, vontade de fugir. Ação com a tesoura. Você não foge nem luta. Você se mantém inalterado e decreta: eu não posso ser incomodado ou irritado. A paz e a harmonia me cercam. Shin diz: se você se afastar, seus problemas correrão atrás de você. Permaneça imperturbável por uma situação, e ela se desfaz por seu próprio peso. Cenário 2. O medo da dívida. Você precisa pagar uma conta grande. Reação comum: desespero e aperto. Ação com a tesoura. Pague o boleto alegremente, enviando o dinheiro sem medo e com uma bênção. Imediatamente corte o medo e substitua a imagem do dinheiro indo embora pelo dinheiro em circulação que retorna multiplicado.
O ritual exige constância. Você está pronto para assumir a responsabilidade de ser o mestre da sua mente? Se sim, comente agora. Eu aceito a mestria da mente. Ato 3. A justificativa filosófica. As regras divinas do jogo. O ritual do espelho só funciona porque está em obediência estrita às leis que Shin decodificou. Este é o porquê de você ser um ímã irresistível e não uma vítima da batalha. Regra mestra: a vida na quarta dimensão, o mundo do maravilhoso. A maioria das pessoas vive na terceira dimensão, onde se julga pela aparência, a conta no vermelho, o relacionamento frio, a doença no corpo. Florence ensina que a verdadeira vitória acontece na quarta dimensão, o mundo do maravilhoso. Ajustar sua imagem no espelho é viver na quarta dimensão. Você está agindo como se o desejo já tivesse se manifestado, recusando-se a julgar a aparência externa, o saldo bancário atual, como a verdade final. 1. A lei do subconsciente, o servo fiel. A mente subconsciente, sendo apenas um poder, executa todas as instruções que lhe são impressas. Ela não tem vontade própria, ela apenas obedece. O mito da força de vontade. Você não precisa de força de vontade para parar de se preocupar. Você precisa de uma substituição clara. O ritual do espelho é a nova ordem que substitui o comando antigo de falta pelo comando de abundância. Você está reescrevendo o código do seu mais poderoso servo. 2. O segredo de Jericó e a muralha do atraso. Para quem vive na pressa e impaciência, a manifestação parece sempre atrasar. Shin compara a manifestação aos muros de Jericó. O sucesso está lá, mas atrás de uma muralha de dúvida e carência. O grito de fé. A muralha de Jericó caiu com um grande grito de fé. O seu decreto diário de sucesso relâmpago e os muros da carência e do atraso agora desmoronam e eu entro na minha terra prometida sob graça. É o seu grito de fé. Ele não é um pedido, é uma declaração de fato, forçando a mente universal a alinhar as circunstâncias no tempo divino. A provisão invisível. Você deve se preparar para o que pediu, mesmo que não haja o menor sinal disso à vista. Se pediu uma casa perfeita, comece a limpar uma gaveta. Se pediu riqueza, comece a tratar o dinheiro que você tem com reverência, como o primeiro sinal da sua fortuna crescente. 3. A lei da circulação. A bolsa mágica do espírito. O dinheiro é energia que flui como a água. Se você o represa pelo medo de guardar, ele estagna e o suprimento acaba sendo cortado. O efeito acúmulo. A lei do jogo é dar e receber. Você só pode receber o que dá. O ritual do espelho ativa a lei da acumulação. Minha provisão vem de Deus, e a Dora jorra e se acumula, sob graça. A bolsa mágica. Shin afirma que sua provisão vem de Deus e é inesgotável. Você tem a bolsa mágica do espírito. Ela nunca pode ser esgotada. À medida que o dinheiro sai, ele retorna multiplicado. Não tema pagar contas. Ao pagar com alegria, você está demonstrando fé na lei da circulação. 4. A lei da seleção divina e o fim do esforço. Um dos maiores erros no jogo da vida é o esforço exagerado, striving, típico do brasileiro esgotado tentando forçar resultados que não lhe pertencem. O pedido perfeito. Nunca peça por uma coisa específica, um emprego, um valor. Peça pela seleção divina. Muitas pessoas estão na ignorância de seus verdadeiros destinos e estão se esforçando por coisas e situações que não lhes pertencem e que trariam apenas fracasso e insatisfação se alcançadas. A liberação do como e do quando. No ritual, você apenas desenha o padrão perfeito no espelho. Você libera o como e o quando para o espírito infinito.
você não está mais lutando, você está aprendendo a jogar de acordo com as regras espirituais de dar e receber. A ignorância das regras custa caro em termos de paz e de dinheiro. Se você está pronto para desmantelar todas as crenças de escassez que herdou, compartilhe este vídeo com quem precisa desta tradução fiel e inédita da sabedoria de Shin. Ato 4. A integração, a mestria do jogo. O dia a dia, mantendo a imagem limpa. O ritual do espelho da abundância é o ponto de partida, mas a mestria se dá na manutenção da sua poise durante os desafios diários. Você deve ser o vigilante constante da sua consciência. Se você não dirige sua mente subconsciente, outra pessoa a dirigirá por você. 1. A disciplina das pequenas coisas. Não negligencie. Shin ensinou: não negligencie o dia das pequenas coisas, pois pequenos começos têm grandes finais. Aplicando: se você consegue manter a poise e usar a tesoura da mente para lidar com o estresse no engarrafamento do seu dia, você está se preparando para manifestar milhões. A manifestação de $1 é a mesma lei que manifesta 1 milhão. Pratique a fé no pequeno. 2. A cura do ressentimento e dos relacionamentos. A riqueza não é apenas dinheiro, é fluxo harmônico. O ressentimento, raiva do passado, é um bloco de concreto no caminho do fluxo. A afirmação de liberação. Se alguém o magoou no passado, use o poder da palavra para cortar a ligação dizendo: eu lanço este bardo de ressentimento sobre o Cristo interior e me liberto para ser amoroso, harmonioso e feliz. Você se liberta da dívida energética para criar a dívida de bênçãos. O poder do silêncio e da contemplação. O segredo de Shin para manifestação rápida é o silêncio. Antes de decretar no espelho, fique em silêncio e escute a intuição. A sua intuição, o desígnio divino, lhe dirá o que é certo para você, evitando o esforço em falso. A arte de pedir. Peça pela seleção divina. Poder infinito, mostre-me o caminho. Se este desejo é meu, que ele se manifeste agora. Se não é, que eu receba o que for o meu desígnio divino, sobre graça e de forma perfeita. Você descobriu por que suas lutas financeiras e emocionais anteriores eram inevitáveis. Você estava trabalhando contra a lei espiritual. Você vivia no medo e na impaciência, desmagnetizando tudo o que lhe era devido. Agora, o entendimento muda tudo. Você entende que a riqueza flui para aqueles que a tratam como energia a ser circulada e não como objeto a ser acumulado. Você entende que sua palavra é sua varinha de condão e que a sua imaginação é a tela do seu destino. Você entende que não pode falhar se você mesmo se vê como um sucesso. O ritual proibido do espelho da abundância é seu ato de posse. É o momento em que você assume a responsabilidade de ser o mestre do seu jogo e o artista da sua realidade. A partir deste momento, o fluxo começou. Dinheiro, amor e propósito buscam você, porque você se tornou um vaso digno para a expressão da infinita prosperidade divina. Chamada para a ação final. A lei do jogo exige que você demonstre fé. Seu próximo passo é o ato de fé que sela este ensinamento em sua consciência. Decrete sua maestria. Use sua varinha de condão agora, aqui nos comentários. Escreva a palavra-chave final para assumir o controle total do seu subconsciente. Eu controlo o que tem no espelho. Junte-se à comunidade dos ímãs. Inscreva-se neste canal e ative as notificações para receber todas as regras do jogo da vida. Somente aqui traduzimos a sabedoria intemporal de Shin para o buscador moderno.
Bem-vindo ao fluxo da abundância. Bem-vindo ao mundo do maravilhoso. Eu controlo o que tem no espelho.